Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o poder do Espírito Santo esteja nos conduzindo aqui nesse momento. Estamos iniciando a nossa transmissão nesta quarta-feira, quando aqui no canal do Facebook nós transmitimos o nosso momento de estudo bíblico todas as quartas-feiras, uma vez que ainda não estamos realizando as nossas atividades presenciais nas nossas congregações, porque normalmente às quartas-feiras estaríamos nas congregações, principalmente Coqueiro e Betânia, transmitindo nosso estudo bíblico. Bem, graças a Deus que estamos aqui, mesmo de forma virtual, online, nesta live. Muitos irmãos estarão depois acompanhando essa transmissão, quando assim o puderem acessar. Enfim, é um tempo de meditação, é um tempo de oração, é um tempo de reflexão, é um tempo de comunhão. Tempo difícil, tempos difíceis estamos vivendo, mas graças a Deus estamos aqui. Ou seja, o fato de estarmos aqui representa que nós estamos com vida e temos a oportunidade de louvar o nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre louvor, manifestações de louvor, comportamentos de louvor, atitudes de louvor, E como que a nossa vida reflete, como que o nosso comportamento, como as nossas atitudes devem refletir o nosso louvor quando estamos na presença do Senhor. Nós vamos estar falando baseado no livro de Isaías, capítulo 6, a visão de Isaías e o seu chamamento quando Isaías viu a glória de Deus, o trono de Deus. Amém? Vamos acompanhar, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos cantar louvores, vamos ter um tempo de comunhão aqui. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus abençoe aí onde você está. Eu não sei se você está no trabalho, se você está em casa, não sei se você está no hospital, talvez, você possa estar aí num leito de enfermidade, em recuperação. Não sei se você está isolado, de quarentena, mas enfim, Deus conhece a sua realidade. O importante é que estamos aqui com vida e podemos transmitir, e receber essa transmissão, que é o caso dos irmãos aí, debaixo da graça, da misericórdia do nosso Deus. Vamos falar com Deus, vamos pedir a direção de Deus, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo que estamos aqui e vamos pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações. Deus Santo, Pai Eterno, estamos aqui reunidos como igreja. Temos irmãos aqui que já Deus presente conosco, estão, ó Deus, assistindo essa transmissão. E nós aqui estamos, ó Deus, debaixo da Tua graça, podendo transmitir esse momento de estudo bíblico, de reflexão na palavra do Senhor, onde todos os dias temos a oportunidade de refletir na palavra o nosso comportamento, a nossa vivência, o nosso caráter, a nossa credibilidade e, acima de tudo, ó Deus, a nossa comunhão. Poderíamos dizer, acima de tudo, ó Deus, a nossa vida de santidade, de vivificação. Vida que o Senhor requer que tenhamos. Vida de quebrantamento, humildade, vida de perdão, reconciliação, enfim, vivificação na Tua presença. É o que nós precisamos todos os dias e sabemos que não temos força, não temos condições, não temos alento para termos, ó Deus, esse vigor para estar diante do Senhor, mas o Senhor nos permite, o Senhor nos leva à Tua presença, o Senhor nos contempla a Tua face, o Senhor nos dá a oportunidade de entender a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua graça, a Tua suficiência na pessoa e obra de Jesus. O Teu Santo Espírito nos capacita
através da Bíblia Sagrada, compreender os teus planos e propósitos, os teus decretos. Nós te louvamos, ó Deus, te adoramos como igreja, ainda que estejamos vivendo essa pandemia, dentro dessa pandemia, esse momento, ó Deus, difícil da realidade que o mundo passa. Ainda que tenhamos, ó Deus, limitações, até físicas, no caso de alguns irmãos, para nos achegarmos ao Senhor. O Senhor não rejeita, é o coração. Nós podemos estar, ó Deus, limitados fisicamente, podemos estar, ó Deus, debilitados, podemos estar, ó Pai, de forma, quem sabe, com o nosso coração um pouco preocupado, a nossa mente conturbada com toda essa situação, mas uma coisa sabemos, o Senhor está no controle de tudo isso. Isso é que nos traz segurança, é o que nos traz tranquilidade, é o que nos traz, ó Deus, alento, é o que nos traz paz, mesmo em meio a esta realidade que vivemos. Ainda que estivéssemos em meio a uma guerra, a nossa vida, o nosso coração estaria em paz, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor está no controle de tempo e espaço. O Senhor está no controle do mundo visível e invisível, aquilo que nós podemos ver e aquilo que nós não podemos ver, aquilo que conhecemos e aquilo que não conhecemos, nem sabemos que existe, porque talvez a nossa capacidade ainda não alcançou, ou talvez o Senhor não permitiu, não revelou e não permitiu o homem conhecer ainda coisas que estão ainda por conhecer neste mundo. E nós cremos e declaramos em nome de Jesus que o Senhor está sob o controle de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Aqui temos conhecimento e as que nem almejamos, nem pensamos que existe, porque a tua glória é eterna, a tua glória é excelsa. Por isso nós estamos aqui pedindo nessa noite, ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e fala aos nossos corações através da tua palavra, para que a nossa vida de culto, a nossa vida de comunhão, a nossa vida de adoração ao Senhor seja uma vida que reflita um coração quebrantado, compungido, contrito, um coração que realmente se coloca diante do Senhor, reconhecendo quem somos e o que somos, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Ó Deus, oramos não mediante as nossas capacidades, não a temos, o Senhor sabe disso, mas oramos na mediação suficiente do santo nome de Jesus, a certeza de que o Senhor está falando conosco todos os dias através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Hoje eu escolhi para nós louvarmos a Deus o hino de número 11, né? Trindade Santíssima, até porque parte do que nós vamos meditar hoje está voltado para essa realidade da Trindade Santíssima. Depois os irmãos vão entender. Hino de número 11, Trindade Santíssima, hino do Inário Novo Cântico. Você pode cantar, você pode acompanhar, você pode louvar. Vamos cultuar ao nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, sem temor.
soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Deus Criador e sustentador de tudo e de todos. Essa expressão de santidade, de glorificação, de adoração, que leva ao entendimento deste hino, Santo, 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 a Trindade Santíssima, está descrita e expressa na adoração dos anjos e anciãos, aqueles que estavam ao redor do trono, que estão ao redor do trono. Estavam no sentido da descrição, da narrativa que o profeta Isaías faz no capítulo 6 do seu livro, quando ele vê a glória de Deus. É nesse texto, e é baseado nesse texto, que nós vamos pensar sobre atitude de adoração, comportamento, vida de adoração, vida de comunhão, expressão, né? A expressão de adoração, comportamento diante de um Deus todo-poderoso e a nossa adoração a esse Deus. A visão de Isaías e o seu chamamento, capítulo 6 do profeta Isaías, do verso 1 ao 13, que é o capítulo todo de Isaías 6. Nos diz assim o Espírito Santo através da palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades que fiquem sem habitantes e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar 1/10 parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribado ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Deixa eu mandar aqui um abraço para os irmãos que estão conosco aqui, né? Nós temos aqui vários irmãos que deixaram aqui o seu alô. Nós temos a irmã Dalva, lá da congregação de Coqueiros, mandando um abraço para a irmã Dalva e para o seu Zé também, que está lá se recuperando da cirurgia que ele fez no pé, né, seu Zé? Nosso irmão presbítero José de Almeida, lá da congregação de Coqueiros, né? A nossa irmã Lúcia Amaral Lobato, também da congregação de Coqueiros, e o nosso irmão Ângelo, o Ângelo juntamente com o Samuel, estão aí firme e forte. Deus abençoe, um abração para o Samuelzinho, né, Samuelzinho? Samuelzinho não perde uma transmissão aqui do Pastor Irineu, toda terça e quarta. E amanhã, Samuelzinho, o Pastor Irineu vai estar lá na sede, transmitindo o estudo bíblico também da quinta-feira, tá bom? Quero ver você firme lá com a gente. Nossa irmã Ceil, da congregação também de Coqueiros. E você que está aí nos acompanhando, que porventura não tenha deixado aqui nenhum comentário, mas que Deus abençoe também a sua vida. Vamos pensar um pouco sobre adoração, sobre atitude de adoração, sobre comportamento em adoração. Se você chega num local e há várias pessoas chorando, o que você faz? Você começa a chorar também? Ou você procura saber o que está acontecendo? E aí sim, quando você toma conhecimento do que está acontecendo, é algo que você não chora por, vamos dizer assim, aparência, né? Não é aquele choro que às vezes as pessoas chamam de choro forçado. O choro acontece porque você então entende que aquelas pessoas estão chorando porque algo mexeu no seu psicológico, algo mexeu no seu emocional. É uma realidade, né? Você chega num lugar, tem pessoas chorando e você talvez até chore com elas, porque você vai fazer isso de uma forma com o seu organismo respondendo a um comportamento psicológico, a um comportamento emocional. Você chega num lugar e encontra pessoas, né, com as mãos levantadas, dando glória a Deus, dando aleluias, louvando a Deus. O que você faz? Levanta também as mãos, dá glória a Deus, aleluias? Ou você fica olhando o ambiente, primeiro você procura entender quem é que está ali, que grupo é aquele, por que estão fazendo aquilo. Se você chega num local, tem pessoas falando algo, não precisa ser algo assim errado não. Pode ser algo que seja uma conversa, que seja de um determinado assunto. O que você faz? Você entra no assunto ou você fica ouvindo, percebendo, para depois de entender o que está se falando, né, você entra no assunto. Por que eu estou fazendo essas colocações? Isaías é um profeta, um homem de Deus. O livro do profeta Isaías é um livro que foi escrito há praticamente 700 anos antes da vinda do Messias. A revelação do profeta Isaías traz detalhes minuciosos de como
nos dá um entendimento, um parecer de que Isaías estivesse ali vendo literalmente a cruz de Cristo, o sofrimento de Jesus. Tantos outros atos da profecia ou das profecias de Isaías remetem ao Messias, a Jesus, o Cristo. Nós temos que entender que o Espírito Santo, ao revelar todo o sofrimento vicário do Messias, nós temos que entender que ele com certeza viu, não literalmente, mas como revelação, o que realmente aconteceu com o Messias. É interessante, queridos, que o que nos faz pensar que este homem, que tem uma experiência muito profunda com Deus, o profeta Isaías, principalmente nesse contexto dele profetizar sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda de Jesus, de uma forma tão profunda, de uma forma assim tão particular. E Isaías, então, é levado à presença do Senhor. Ele diz que há um contexto histórico, eu não vou entrar aqui no contexto, porque ele vai falar que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus permite que Isaías esteja na sua presença. É um sonho? É uma revelação? É literal? Ele esteve realmente na glória? Bem, essa pergunta caberia também para João, o profeta, que o mesmo Espírito revela a ele o trono de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Enfim, Isaías não nos dá aqui detalhe de que se isso foi uma visão, um sonho, ou se ele esteve de fato lá no trono da glória. Isso não vem ao caso. O que importa é que ele viu. Deus se revelou a ele, da forma como Deus aprove naquele momento. Bem, e então ele diz que o trono pelo qual Deus está assentado era um trono alto e sublime, e as abas das suas vestes enchiam o templo, ou seja, o local onde está o trono da glória de Deus é um templo, porque ali é local de adoração, porque Deus é digno de ser adorado, e ele é adorado constantemente. Ele diz que serafins, ou seja, aqui está no plural, quantos são? Isaías não descreve um número, ele só diz que são serafins, anjos que estavam por cima dele, que cada um tinha 6 asas, que com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam seus pés. Esses serafins, eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, o louvor no qual Isaías presencia não é nunca um louvor enfadonho ou ineficaz, muito pelo contrário. Ele está diante de um louvor celestial, um louvor da glória, da presença, da ação, do poder de Deus. E aí o que acontece? Isaías diz que quando os serafins clamam uns para os outros nessa expressão, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ele diz que toda a terra está cheia da sua glória. É um reconhecimento da grandeza, do poder, da misericórdia, da graça, do amor, do perdão, mas também é um reconhecimento de que em meio a tragédias, guerras, em meio à fome, em meio à pandemia do coronavírus que atinge a população mundial nesse momento, há crimes, há abusos com crianças, com idosos, com mulheres, sim, mas isso não significa que a terra está cheia da sua glória, ou que a terra não esteja cheia da sua glória pelo fato de que o homem comete atrocidades, ou seja, não é o fato do homem fazer algo ou deixar de fazer algo que vai permitir ou que vai banir ou que vai abrir portas para que a glória do Senhor esteja presente sobre a face da terra.
O coronavírus, essa pandemia mundial que está acontecendo já há quase um ano aí no nosso mundo, no nosso presente século, ele não está criando uma redoma, muros, obstáculos, para que a glória de Deus encha toda a terra. Não, Deus continua permeando toda a terra. Deus continua habitando em toda a terra. Deus continua sendo onisciente, onipresente. Deus continua sendo todo-poderoso, independente do que esteja acontecendo no mundo. Eu sempre digo o seguinte: a glória de Deus está presente em lugares que os nossos olhos não alcançam. Quando eu digo isso, porque eu digo, o coronavírus, por exemplo, é um vírus que os seus olhos não podem ver, mas ele é uma vida. Se ele é uma vida, ele existe porque Deus permite. Se ele prolifera, se ele se multiplica dentro do nosso corpo, é porque Deus permite, porque ele tem vida. E aquilo que tem vida só tem vida porque Deus permite. Pense bem nisso. Talvez você não consiga perceber porque há corpos celestes, estrelas, há planetas que estão tão longínquos que nós estamos dentro de uma galáxia. Nós estamos em volta de um sistema solar. Existem várias outras galáxias. A questão é, Deus é glorificado e a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus está em todo o universo, ainda que os nossos olhos não vejam. Ainda tem um detalhe: a glória de Deus, a presença de Deus enche toda a terra. A plenitude do seu ser contempla tudo e todos que existe. Porque se existe um planeta, ele pode não ter vida, não ter lá pessoas, seres humanos, seres viventes, mas ele está lá, ele não se desloca, ele não movimenta sem que Deus não dê um comando. Então, queridos, Deus é glorificado, a glória de Deus é manifesta naquilo que nós não conseguimos ver, porque talvez é tão minúsculo como o coronavírus que os nossos olhos não conseguem contemplar, mas Deus está ali, presente, no sentido de permitir. Deus também está presente na galáxia, por exemplo, que está tão distante, mas tão distante que os nossos olhos não podem ver, mas Ele está presente. Há um outro detalhe interessante. Deus está presente nas coisas reveladas. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, as não reveladas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós para que nós não venhamos pecar, nem nós, nem nossos filhos, mas que nós venhamos andar na presença do Senhor. As não reveladas pertencem a Deus. Bem, o que são as coisas não reveladas? Já parou para pensar o seguinte? Nós estamos numa presente geração que hoje tem ressonância magnética, tem raio-x, tem tomografia, tem exames, ultrassonografia. Eu quero dizer para você que os nossos avós, eu tenho 45 anos, os nossos avós talvez nunca fizeram um raio-x, não porque não queriam, não, porque talvez não existia. Os nossos tataravós, os mais antigos lá atrás, eles nunca tiveram oportunidade de fazer um raio-x para saber se quebrou. Era diagnosticado no toque. Mas não é porque eles não queriam, não é porque eles talvez não tivessem recurso, é porque não existia. Rádio, televisão, internet, eu falando aqui ao vivo para você, através de um aparelho de celular simples que você tem e qualquer um outro cidadão hoje pode ter. WhatsApp, Facebook, YouTube, que você fala, que você grava, que você manda foto, que você manda mensagem escrita, que você manda áudio, que você manda, enfim, tudo que você possa imaginar que possa ser transmitido, hoje você consegue. Mas esse é um conhecimento, essa é uma revelação, essa é uma ciência que Deus permitiu o homem conhecer hoje. A glória de Deus enche toda a terra e talvez você não tenha parado para pensar que tem muita coisa ainda que será revelada aos homens. Mas não é apenas aquilo que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que vai ser manifestado apenas na glória, que é a vida eterna. Porque nós não temos condições de entender e conhecer e ver ainda o que é a eternidade. Sim, isso é maravilhoso? Sim. Mas eu creio que ainda tem muita coisa que Deus vai nos permitir. Talvez nessa geração não.
mas as próximas gerações sim. Se algumas gerações atrás não existia computador, não existia internet, não existia rádio, não existia tudo isso que nós temos hoje. Temos isso hoje por quê? Porque Deus permitiu. Então tem coisas que nós não conhecemos ainda porque Deus não permitiu, mas Deus já está presente nela, porque ela já existe antes da fundação do mundo. Ela já existe antes de nós existirmos como seres humanos. Porque antes de Deus fazer o homem do pó da terra e soprar nele o fôlego de vida, Deus já tinha construído tudo o que existe. Aí veio o homem existir. A obra-prima da criação de Deus. E Isaías está diante deste Deus. E Isaías vê o trono da glória deste Deus. E Isaías vê serafins, que têm 6 asas. Coisas que eu e você nunca vimos e talvez só veremos na glória. Anjos. Um corpo humano glorificado, que é um anjo, que poderia ser visto com asas. 6 até. E voavam. Você imaginou o que é isso? Você não viu? Eu não vi? Talvez muitos não verão. Bem, será que Deus vai permitir que alguns vejam? Deus permitiu que alguns vissem o anjo do Senhor no passado. Maria viu o anjo, José viu o anjo, né? E, enfim, a questão é, Deus, o Deus que está ali ao seu redor, os serafins que se levantam e clamam e proclamam, glorificam ao Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz que a base dos limiares, aonde está o trono de Deus e a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Ou seja, naquele momento, o que Isaías fez? Lembra que eu falei no início? Quando você chega num lugar que tem pessoas chorando, o que você faz? Você chora assim imediatamente junto com eles? Se tem alguém dando glória a Deus, adorando a Deus, o que você faz? Você entra na glorificação, na adoração. Se tem alguém conversando algum assunto, né? Seja um assunto secular, não precisa ser algo ruim, não, algo mal, algo assim, de baixo escalão, não. Pessoas que estão conversando, você já entra na conversa ou você analisa? Isaías vê tudo isso, ele poderia ter feito como muitas pessoas fazem hoje, né? Chegam e os anjos estão gritando: glória, 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 santo, santo, santo. E Isaías entrasse na onda, né? Fazer igual o seu boneco lá da escolinha do professor Raimundo. Aí eu vou para a galera, né? O pessoal está glorificando, eu vou também. O pessoal está adorando, eu vou adorar também. É isso que muitas vezes tem acontecido. Pessoas que não analisam, pessoas que não raciocinam, pessoas que não percebem diante de quem estão, diante de que Deus estão, diante de que glória estão. E entram adorando como se a adoração dele fosse a adoração requerida por Deus, como se o louvor deles fosse aceito por Deus, porque, pera lá, eu sou um homem, eu sou um ser humano. Se Deus me trouxe à presença dele, se Deus me colocou diante do seu trono, se Deus me permitiu ver a sua glória, ver o seu trono, esse trono, né, alto e sublime, ver as abas das suas vestes enchendo o templo, e ver os serafins que estão ali com 6 asas, eu não posso entrar no louvor e também glorificar, e também adorar, e cantar santo, santo, santo? Esta que é a grande realidade que nós queremos refletir com os irmãos, no fato de Isaías, naquele momento, reconhecer quem ele realmente é. Ele não teve audácia, ele não teve a parcimônia, vamos dizer assim, de se achar no direito de também alçar a sua voz, de abrir os seus lábios e declarar santo, 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 ainda que ele tenha visto tudo isso, ainda que ele já tenha tido experiências muito profundas com Deus. Nesse momento, a adoração de Isaías, né, o que realmente enche o coração de Isaías, ele reconhece que estava na presença de um Deus triuno, 3 vezes santo. E ele poderia somente adorar. Ele poderia ali apenas ficar adorando, levantar as mãos, chorar,
descer lágrimas nos olhos, né? Levantar as mãos, fechar os olhos e ficar, quem sabe, num transe, né? Parece que está tendo um transe. E aí, naquele momento, ele olha para dentro de si mesmo e pensa o seguinte: eu estou diante de um Deus. Ele diz assim: eu caí em mim, eu caí em si, eu caí na real. E ele não tem coragem, ele não tem a audácia, ele não tem a parcimônia de se achar no direito de adorar esse Deus. Ele olha para dentro de si, vê a glória de Deus, vê o poder de Deus, a majestade de Deus. E o que ele faz? Ele diz assim: ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Um homem de lábios impuros teria condições de exclamar, de expressar: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, como os serafins? Ele diz: não, eu não devo me atrever, eu não posso ter a audácia de abrir os meus lábios aqui e proclamar santo, santo, santo. Porque ele diz assim: eu sou um homem perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Pior, não só sou eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece que ainda assim ele viu o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Eu creio, meus irmãos, que é isso que está faltando na igreja, é isso que está faltando nas pessoas, é isso que está faltando no presente século. As pessoas estão brincando de adorar. As pessoas estão chacoteando a adoração. As pessoas estão manchando a adoração pelo fato de se acharem no direito, de se acharem capazes, de acharem que estão na presença de Deus porque foram pessoas que, mesmo sendo escolhidas, foram escolhidas por causa dos seus valores, ou que foram escolhidas ou estão na presença de Deus pelo que fizeram, ou pelo que deixaram de fazer. Fizeram no sentido de achar que fazendo coisas boas lhes dão o direito de estar na presença de Deus. Ou pelo fato de não terem feito coisas erradas e acham que com isso têm o direito de estar na presença de Deus. Isaías foi levado à presença de Deus. Isaías viu a glória de Deus. Isaías viu a adoração perfeita, singela, a adoração correta, a adoração pura, a adoração mais profunda que um ser humano poderia contemplar diante dos seus olhos. Mas ele não teve a audácia nem a parcimônia de se achar no direito de que, uma vez que ele estava na presença de Deus, ele estava ali por merecimento. Porque ele tinha feito algo para merecer estar na presença de Deus, ou ele tinha deixado de fazer algo errado e com isso ele teve o mérito de estar na presença de Deus. Não, olha o que ele diz: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, uma geração perversa, uma geração iníqua, uma geração caída, uma geração que tem abandonado Deus, uma geração que está se afastando de Deus, uma geração que se afasta da palavra de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, uma geração que não tem colocado Deus no centro da sua vida, uma geração que não tem prestado um culto cristocêntrico, uma geração que, ainda que se diga cristã, não tenha prestado um culto teocêntrico, ou seja, onde Deus conduz esse culto, porque as pessoas se acham no direito ou se acham na condição de se colocar diante de Deus e, como eu disse aqui, né, fechar os olhos, levantar as mãos e ficar em transe, né, achando que são santos, ou são santos pelo que fizeram, ou são santos por aquilo que deixaram de fazer de errado. Isaías, ele olha a posição que Deus permite. Ele reconhece o seu estado. Isaías reconhece a sua condição caída. Mas ele acha mercê diante de Deus, ele acha graça diante de Deus, porque ele confessa. Porque ele diz que é naquele momento que um dos serafins,
que estava glorificando a Deus, entoando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, voou para diante dele, trazendo uma brasa viva que foi atirada do altar de Deus. Fogo do altar. E com aquele fogo do altar, ele tocou a boca dele e disse: eis que este fogo tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Aí você vai dizer assim, aí nesse momento Isaías diz assim: agora eu vou para a galera. Não. Ele se mantém calado, ele se mantém na posição dele quieto. Ele ainda não se vê na audácia. Ele não tem audácia de chegar diante de Deus e dizer assim: agora, Senhor, agora eu estou purificado, estou lavado, agora eu estou transformado, agora eu estou remido, agora, Senhor, eu quero dizer aqui: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E agora eu quero expressar toda a minha adoração. Não, ainda não. Ele disse que naquele momento ele continua ouvindo Deus. Ele continua prestando atenção em Deus. Ele não expressa nada. Ele não verbaliza nada. Ele não toma nenhuma atitude. Ele ainda está ouvindo Deus. Tem muitas vezes e tem muitas pessoas, tem muitos momentos que as pessoas estão achando que estão no direito de exigir de Deus, de determinar algo para Deus, de declarar algo que Deus não declarou. Às vezes eu tenho a impressão, sabe, que as pessoas estão dizendo assim: eu te declaro, eu determino, isso é assim, aquilo outro, em nome de Jesus. Jesus está dizendo assim: eu não estou nesse negócio aí não. Deus está contigo. E Deus está dizendo assim: eu não. É você que está dizendo aí. Eu não tenho compromisso com a sua palavra, eu tenho compromisso com a minha. Olha, Deus está dizendo, Deus falou, Deus revelou, Deus me disse. Ele diz assim: não falei não, é ele que está falando aí, ó. Eu não tenho nada a ver com isso não. Porque olha o comportamento de Isaías. Primeiro ele faz o quê? Ele humilha-se. Segundo, ele confessa os seus pecados. Terceiro, ele tem os seus pecados perdoados. Mas ainda não tem a audácia de abrir a sua boca e mesmo assim glorificar a Deus. Ele continua ouvindo Deus. E o Senhor Deus, a voz do Senhor diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí sim ele diz: para servir, Senhor, eu estou aqui. Para servir, Senhor, pode me enviar. Antes de você glorificar a Deus, antes de você adorar a Deus, antes de você, fechar os olhos, levantar as mãos, porque Jesus falou que esse é o comportamento do hipócrita. Me desculpe aqui, mas se isso você tem mania de fazer isso, não é problema meu, é problema da Bíblia. Você vai se resolver com Deus depois. Eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Jesus disse que os hipócritas que gostam de levantar a mão no canto da praça para ser visto pelos homens, fazer longas orações. É o que acontece hoje nas nossas igrejas. Pessoas que gostam de levantar as mãos, fechar os olhos, ficar em transe, achar que são o suprassumo da santidade. Jesus disse que esses são hipócritas, só querem ser vistos pelos homens. Já alcançou o que queria, ser visto pelos homens. Mas diante de Deus, não move 1 milímetro do coração de Deus. Porque antes de adorar, nós precisamos servir. Porque quer ser um adorador? Sirva. Quer ser um verdadeiro adorador? Preste serviço ao Senhor. Quer ser um verdadeiro adorador? Toma a cruz e siga Jesus. Assuma o seu compromisso e os riscos desse compromisso que você fez com Deus em Cristo. Ide por todo o mundo e fazei discípulos a todas as nações, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Essa é a palavra de Jesus. Porque, meus queridos, adorar, manifestação de culto, de adoração, é muito fácil. Agora, quero ver o cara estar disposto a encarar, a ir e pregar o Evangelho. A ser testemunha em casa, se ele é um pai, uma mãe, um filho, se ele é um membro da família, mostrando
para sua esposa, se você é o marido, que você agora é uma nova criatura, servindo ao Senhor e servindo a sua casa? A esposa que agora vai mostrar em vida prática que ela é uma nova criatura, mostrando para o seu esposo, para os seus filhos, que agora ela não é mais uma pessoa que vive sob o domínio do pecado e de Satanás, agora ela vive sob a graça. O filho que vai mostrar para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus tios, avós, que ele agora é uma nova criatura, servindo. Não precisa ir para o campo missionário, talvez não. Muitos vão. Muitos vão fazer como Isaías. Mas Isaías foi profetizar para quem? Para o povo dele. Foi falar no meio de quem? Do povo dele. E o que Deus ainda falou com ele? Quando ele disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então vai e diz a este povo. Porque eles vão ouvir, mas não vão acreditar. Mas isso não é problema seu. O seu compromisso, a sua tarefa é falar, mostrar, anunciar, ainda que as pessoas não venham acreditar. E ele diz assim, e eles vão ver, prática, vida prática. E aí eles vão ver, mas não vão perceber. Não importa se não vão perceber. E eles vão acertar a conta com Deus. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, eu dei testemunho, eu falei de Jesus, eu mostrei para eles, eu testifiquei, eu testemunhei, eu paguei um alto preço por ser cristão no seio da minha família. Não importa, você não foi chamado para poder, entendeu? Dar o veredito de salvação ou não, seja para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para o seu tio, para o seu avô. Você foi chamado para testemunhar, você foi chamado para falar, você foi chamado para fazer aquilo que Deus mandou. Porque olha o que Deus mandou Isaías fazer. Fala, eles vão ouvir, mas não vão acreditar. Viva, eles vão ver, eles não vão corresponder. Isso não é problema seu se eles não vão corresponder. O problema seu é falar e testemunhar. O seu compromisso, a sua tarefa não é converter o outro, é testemunhar, converter comigo. Tem gente que dá a impressão que eles pegam uma pessoa, eles levam ela no céu, chega lá, abre a porta e põe ela dentro e diz assim, Deus, esse cara aqui é crente, esse cara aqui vai para o céu, esse cara aqui vai para a vida eterna, para a salvação. E Deus baixa a cabeça, não, pode deixar ele entrar. Você falou, né? Está falando, não, nessa não. Você testemunha. Deus está dizendo para Isaías aqui, fala, mostra para esse povo que eu estou mandando você falar. Testemunha para esse povo que eu estou mandando testemunhar. Viva de forma prática, para que eles vejam o que é alguém que está servindo ao Senhor, apesar de todos os problemas e dificuldades para servir ao Senhor na presente geração. Eles não vão ver e nem vão entender. Vão ouvir e não vão perceber. Não importa. A questão é a seguinte. Esse povo precisa ter um coração insensível, porque eles têm um ouvido endurecido, os olhos fechados, e eles, ainda que ouçam, não percebam, ainda que vejam, não entendem, porque vão ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e não vão se converter e ser salvos. Ainda assim, Isaías não está glorificando a Deus, não. Ele não está lá cantando, né? Santo, 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 não. Ele não está lá no papel dos serafins, não. Ele continua humilhado. Ele só chega-se diante de Deus e diz assim, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Deus diz para ele assim, até que sejam dessoladas as cidades, até que fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste deles os homens e do meio da terra seja grande o desamparo. Ou seja, se ninguém te ouvir, se ninguém te ver, continua vivendo o que eu estou mandando você viver. Você não vai apenas ser santo, porque você agora foi tocado com o fogo do altar, seus lábios foram purificados, sua vida foi transformada, o seu pecado foi perdoado, não precisa ter ninguém ao seu redor. Agora eu estou sozinho, eu posso fazer o que eu quero, eu posso falar o que eu quero, eu posso me comportar do jeito que eu quero. Ele diz assim,
Seu compromisso é comigo, Deus está dizendo. A sua responsabilidade é comigo. As pessoas vão desertar, eles vão se afastando, porque eles não me querem. Quanto mais você falar de mim, quanto mais você testemunhar de mim, quanto mais você mostrar a minha glória, mais as pessoas vão se afastar de você. Beleza, não tem problema não. Eles vão se afastar, a terra vai ficar desamparada. Mas ainda que ficar a 10ª parte, aí vai dizer assim, ainda bem, né? Vai ficar uma dízima do povo e eles vão ser transformados. Ele falou, não, vai ser destruído. Como o terebinto e como o carvalho, mas vai ficar o toco. E esse toco é como se fosse uma semente, dele vai sair um broto. Ainda tem um remanescente fiel. Então, meu querido, essa palavra é para o meu e para o seu coração. Às vezes nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão tendo atitude de culto presencial, né? Se colocando no lugar dos serafins, achando que são anjos, achando que são o suprassumo da santidade. Mas quando você olha para a vida deles, né? Quando você olha para o comportamento deles, quando você olha para o dia a dia deles, que você começa a ouvir o testemunho deles e ver a vida prática deles, você vai dizer assim, não tem Jesus, não tem Cristo, não tem Deus, mas gostam de levantar a mão e ficar lá. Sabe que a impressão que eu tenho? É que Isaías chegou num lugar que fosse como um templo hoje. Uma igreja, uma reunião. E ali ele chegou e encontrou um monte de gente com as mãos levantadas. Ele ficou de lá só olhando, percebendo assim o comportamento deles. Ele não entrou na onda. Cuidado para você não estar entrando na onda, achando que você é capaz, de que você é digno. Talvez você está embarcando numa canoa furada. Antes de você alçar a sua voz, antes de você ter a audácia de se levantar diante de Deus e proclamar um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, preste bastante atenção no que você está falando e no que você está vivendo. E segundo, olha para dentro de você. Veja quem você realmente é. Ah, pastor, mas então eu vou na igreja, eu não vou cantar mais. Eu vou no culto, eu não vou mais. Não, eu estou dizendo o seguinte, faz uma experiência, faz uma leitura da sua vida diante de Deus. Continua indo na igreja, continua louvando ao Senhor, mas antes disso, faça uma leitura da sua vida, do seu comportamento, das suas palavras, das suas atitudes. O que as pessoas têm ouvido dos meus lábios? O que as pessoas têm visto em mim? É digno de eu me colocar diante do Senhor? Porque eu creio que a nossa necessidade hoje, como presente geração, não é eu, você, igreja, aqui reunido apenas, não, o mundo todo, é que nós nos coloquemos diante de Deus como Isaías colocou e dizer assim, ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, Senhor, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, um povo rebelde, um povo que tem se enchido de vanglória, um povo que está caminhando na soberba de achar que é melhor do que Deus, que estão se colocando no lugar de Deus, em que os cultos que deveriam glorificar a Deus, que deveriam adorar a Cristo, que deveriam proclamar a salvação, estão proclamando o homem, estão enaltecendo o homem. Enfim, queridos, é um tempo difícil. Além do momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia mundial do coronavírus, essa peste perniciosa, eu acho que isso aí é muito pequeno perto da peste da desolação, do orgulho, da prepotência. A peste maior que nós estamos vivendo hoje é a prepotência, o orgulho de muitos seres humanos de se acharem dignos, se colocar diante de Deus, que acham porque deixaram de fazer algumas coisas ou porque estão fazendo outras coisas, se acham dignos de glorificar a Deus. Digno de glorificar a Deus é aquele que confessa o seu pecado, é aquele que se humilha,
é aquele que recebe o perdão do seu pecado e aquele que se oferece para servir ao Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Esse sim deve glorificar a Deus. Mas antes de glorificar a Deus com os lábios, deve glorificar a Deus com vida. Falar é fácil, fazer é difícil, não é um ditado antigo? Falar é fácil, fazer é difícil. Fica essa expressão final aí para o meu e para o seu coração. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade da Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir o mais profundo do nosso ser. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela expressão da graça, da misericórdia do Senhor, que nos faz ver quem somos, da necessidade que temos de nos humilhar diante do Senhor, de nos colocar diante do Senhor e clamar as Tuas misericórdias. Pedimos a Tua bênção para cada irmão que nos acompanhou aqui. Pedimos a Tua bênção por aqueles que vão ainda ouvir essa meditação. Pedimos a Tua bênção para a Tua igreja aqui reunida e pedimos a Tua bênção de forma especial para as nossas congregações e pela nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Que o Senhor assim nos conduza e nos faça entender os propósitos do Senhor sobre nós, mas que nós possamos, ó Deus, como o profeta Isaías, ao ver a Tua glória, ao contemplar a Tua glória, ao contemplar, ó Deus, a glorificação do Teu santo nome através dos serafins, nos humilhar diante do Senhor, confessar a nossa iniquidade, o nosso pecado, sermos perdoados, receber o perdão em Cristo Jesus e nos disponibilizar, nos prontificar, nos colocar inteiramente depositados nas Tuas mãos para executar o Teu querer, a Tua vontade, Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão. Precisa, acima de tudo, ó Deus, transformar as nossas vidas e nos fazer servos, nos colocar na condição de servos. Porque se assim não for, Deus, não houve transformação, não houve conversão, como foi na vida do profeta Isaías. Assim oramos agradecidos e assim, ó Deus, pedimos a continuação das Tuas bênçãos, sempre, ó Deus, orando e clamando em nome de Jesus. Senhor, revela-te a nós. Fala-nos, ó Deus, através da Tua palavra, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu mandar um abraço final aqui para algumas pessoas que mandou um alô aqui. A Lelena e o Alaor, lá de Reduto. Deus abençoe, irmãos. Tem 2 irmãs aqui, Dona Idenir, minha mãe, e a Dona Penha, minha sogra. Estou bem assistido hoje, estão vendo, queridos? Mamãe e sogra aqui me acompanhando. Nossa irmã Néria e o nosso irmão Joaquim Loriano da Silva, né? Nossa irmã Maria Auxiliadora e o nosso irmão presbítero Josias Cessa. Deus abençoe a vida de vocês e todos os demais que nos acompanharam. Amanhã, às 19h30, nós estaremos transmitindo o estudo bíblico da Segunda Igreja, né, de quinta-feira, que é no canal do Facebook e no YouTube da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Lembrando os irmãos, né, do decreto, amanhã a gente vai dar mais detalhes, mas domingo de manhã nossa programação é para os irmãos acima de 60 anos, na sede e nas congregações. E à noite para os irmãos com menos de 60 e mais de 11. Esta é a nossa nova regra. As nossas atividades presenciais que estavam para retornar agora no ano de 2021, devido a esse decreto novo baixado pela Prefeitura de Volta Redonda, né? Continua sendo as transmissões como fizemos ontem, hoje e faremos amanhã. Amém? Ana Cordeiro, Deus te abençoe. Lúcia Amaral mais uma vez. Um grande abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.